Respira fundo aí. Aleluia. Que presença maravilhosa. Estava aqui na cadeira e eu falei assim: Espírito Santo, eu quero que o Senhor tome o governo desse culto. Faz o que o Senhor quiser fazer. Eu só te peço uma coisa: pela sua misericórdia, pela sua bondade, que o Senhor me use. Eu não quero assistir, eu quero estar dentro desse mover, desse agir, desse fluir. E aí às vezes acontecem essas coisas que a gente não planeja. Eu sei que algumas pessoas pensam: o pastor Anderson deve ter chegado e falado: eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não ia fazer nada, não tinha nada planejado isso daqui. O culto tomou outra direção, totalmente diferente daquilo que eu imaginei que pudesse ser para essa noite. Mas é porque o Espírito Santo está no controle. O Espírito Santo está fazendo aquilo que é a expectativa do coração de vocês. Aquilo que você buscou nele. Porque a Bíblia diz: buscai, buscai, encontrareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Então quando a gente insiste em Deus, em oração, Deus entrega para a gente aquilo que nós pedimos. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede, amém? Irmãos, não dá para viver sem o Espírito Santo. Não dá. Eu sei que às vezes você pensa: eu quero fazer a obra de Deus, eu quero me envolver com aquilo que Deus está fazendo. Mas sem o Espírito Santo é impossível. É impossível. O Espírito Santo é a pessoa mais importante na nossa jornada. Nada do que aconteceu aqui agora, nada do que aconteceu aqui nesses dias anteriores, nada do que você recebeu, ouviu ou sentiu no seu espírito, nada disso seria possível se não fosse o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo mais do que todas as coisas. A pessoa do Espírito Santo é o Deus conosco hoje. É Ele que vai fazer com que a sua vida cristã seja uma vida alegre, feliz, mesmo no meio das lutas. Que vai fazer com que você continue, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Que vai fazer com que você seja fortalecido quando você se sentir fraco. Amém? Jesus disse: olha, eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece e não pode recebê-lo. A palavra Consolador ali está traduzida muito simples, porque a palavra Consolador, ela tem um significado muito amplo. A palavra Parácletos, ou Paracletos, como alguns falam, significa companheiro, amigo, significa auxiliador, aquele que te assiste na sua fraqueza, aquele que te ajuda, aquele que não te deixa sozinho, aquele que te ama, aquele que é como Jesus. Então olha que interessante, o Espírito Santo é como Jesus, e hoje o Espírito Santo mora dentro de nós, amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu quero declarar sobre a tua vida: o Espírito Santo mora dentro de nós, amém? Isso significa que você tem um Jesus só para você. Porque uma coisa que Jesus não podia fazer aqui na terra era estar com todo mundo ao mesmo tempo. E Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador e Ele estará convosco. Ele vos fará lembrar das coisas que eu vos ensinei, e ensinará coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. O Espírito Santo mora dentro de nós. Então você tem um Jesus dentro de você, só para você. Você pode falar com Ele de manhã, de tarde, de noite.
Você pode ouvir Ele falando com você. Você pode tocar a presença dEle. Tudo isso que você sentiu aqui, você pode sentir no seu quarto sozinho. Às vezes eu estou aqui sozinho na igreja. Ainda bem que eu estou sozinho, porque eu escandalizo. Eu fico andando aqui na igreja, aí ajoelho, daqui a pouco eu deito aqui, e eu fico aqui horas e horas e horas e horas. E quando eu vou ver, já se passaram 4, 5 horas e eu nem reparei. Sabe por quê? Porque quando você está com quem você ama, você não vê o tempo passar. Quando você está na presença daquele que você ama, você quer que o tempo pare mesmo. Não é verdade, irmãos? E estar com o Espírito Santo é isso. Então o primeiro segredo que eu quero te ensinar, para você ser um cristão exitoso, para você viver aquilo que o Senhor tem para você esse ano, é que você não pode negligenciar jamais a sua comunhão com o Espírito Santo. Você não pode negligenciar a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não pode ser um crente que chega aqui no domingo e você ora, canta, chora, oferta, dizima, e aí quando chega durante a semana, a sua atenção está voltada para tudo, e esquece que Ele existe e está lá com você. Nós não podemos negligenciar o Espírito Santo. Este ano é o ano de nós atravessarmos todo o Jordão. Tudo aquilo que te parava não vai te parar mais. Tudo aquilo que impedia você de viver as promessas de Deus não vai impedir mais. É tempo do agir sobrenatural de Deus. É tempo do Espírito Santo tomar o governo da tua vida. É tempo para você agora ir para o lugar do passageiro e entregar o volante, entregar a direção da tua vida nas mãos do Espírito Santo. Chegou a hora. Este é o ano de Deus para a tua vida, e o Espírito Santo não quer mais ser uma pessoa que você se encontra com Ele aos domingos. O Espírito Santo quer conviver com você e transformar a sua vida diária. Posso ouvir um aleluia aí? Olha para o irmão do seu lado e diga assim: não negligencie o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é Deus em nós, e nós queremos ter comunhão com Deus. E quando a gente fecha os olhos, a gente quer ir lá para a estratosfera, tentar encontrar Deus em algum lugar lá no céu, sabe? Mas Ele está aqui, agora, dentro de você, com você. É só você falar: te amo, meu amigo Espírito Santo, e o seu dia vai ficar mais colorido. Você ia fazer uma coisa, Ele vai falar: não, vai por aqui, entra nisso, faz aquilo. E você vai conviver com a presença do Espírito Santo, te guiando, te ensinando, te fortalecendo. Mas eu quero te ensinar outras chaves espirituais, porque nós entramos como igreja, ouça isso, nós entramos num ambiente profético de Deus para nós neste tempo. Eu não sei se você está percebendo, mas a unção aumentou, a atmosfera mudou, a presença de Deus está mais palpável. Nós entramos numa atmosfera profética, nós entramos numa dispensação profética. O Senhor quer que nós sejamos uma igreja profética, uma igreja que flui no sobrenatural, uma igreja que toca a glória de Deus, uma igreja de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, uma igreja de homens e mulheres santos, consagrados e apaixonados pela presença de Jesus. Ele está chamando você para entrar nesse novo tempo. Olha para o irmão do seu lado e fala: o Senhor está chamando você para esse novo tempo. Amém? Eu preciso te explicar uma chave espiritual, e eu peço que o Espírito Santo me dê capacidade agora, porque às vezes as pessoas ficam achando estranho o mover de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, pastor, como Deus te usa. Às vezes o senhor encosta na pessoa, a pessoa cai. Às vezes o senhor ora e a pessoa é tocada pelo Senhor. A outra é batizada com o Espírito Santo, outra fala em línguas. Às vezes o senhor sabe quem está no meio das cadeiras, quem tem que aceitar Jesus, quem precisa ser salvo, quem está oprimido por demônios. Como o senhor sabe dessas coisas?
Parece estranho. Parece que é uma coisa de Deus só para o pastor. Mas não. Deus quer usar cada um de vocês de maneira profética. Deus quer levantar profetas, homens e mulheres incendiados pelo Espírito Santo. E o que eu vou te explicar aqui, se você entender, você vai começar a ser usado por Deus a partir de hoje. Porque são chaves espirituais para você entender como é o agir de Deus. Amém? Primeira coisa que você precisa entender: tudo que Deus faz, Ele faz a partir de algo. Tudo que Deus faz, Ele não faz mais nada do zero. Ele faz a partir de uma matéria-prima. Quando nós abrimos lá a Bíblia em Gênesis, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1. A Bíblia diz que, vamos ler o 1:1, onde a Bíblia fala sobre a criação. Presta bastante atenção no que eu vou te ler aqui agora. Que eu vou ler para você aqui agora. Gênesis 1, todos abriram lá, deve ser a primeira ou a terceira página da sua Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia está dizendo que antes não existia nada. Depois você lê na sua casa Gênesis capítulo 1 inteiro. Mas você vai perceber que de alguma maneira já existia algo criado. Que Ele criou, obviamente, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então Deus fez uma coisa que nunca tinha existido no cosmos. Deus falou. Eu não consigo imaginar que som foi esse. Mas Deus disse: haja. E Ele disse: haja luz. E a luz brilhou. Depois Ele foi criando todas as coisas. E surgiu então a terra seca. E Ele criou as águas. E fez separação as águas da terra seca. E depois Deus foi criando, criou os céus dos céus, e fez separação da terra e do céu, e tudo foi formado como você já vê bem e já entende. Só que não existia vida. Diga comigo, não existia vida. Diga, Deus criou tudo, mas não existia vida. Aí o que Deus fez? Ele começou a criar. Irmãos, por favor, eu quero todos da intercessão aqui, equipe intercedendo por isso. Porque o diabo começa a roubar a mente das pessoas. O que eu vou ensinar para você aqui vai mudar completamente sua vida espiritual. Ouça o que eu estou te dizendo. Então preste bastante atenção. Muito bem. Então Deus começou agora a criar vida. E o que Ele fez? Ele olhou para a terra e disse, ele não disse agora, haja. Agora Ele disse, produza. Ou seja, a terra agora é a matéria-prima que começou a produzir a erva do campo. E agora começou a nascer a partir da terra. Animais que rastejam na terra, animais que andem na terra, comecem a nascer. E a terra começou a brotar o quê? Os animais. Agora Deus disse para as águas, águas, produzam segundo a sua espécie, toda sorte de animais que fiquem nos mares, todos os peixes e seres vivos das águas. E as águas então produziram. Ou seja, quando Deus começou a criar vida, Ele criou a partir daquilo que Ele tinha feito como matéria-prima. Quem está me acompanhando? Deus fez a mesma coisa com os céus e disse para os céus produzir os animais que voassem e tudo mais, e você conhece bem a história. Quando Deus fez tudo isso, Ele ainda não havia criado o homem. É aqui que você precisa entender o grande mistério de Deus para mim e para a tua vida.
Lá em Gênesis 1, no versículo 26. Gênesis 1, 26. Deus agora então decidiu fazer o homem. Quando Deus foi criar o homem, o que Deus disse? Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, e domine sobre tudo, os peixes do mar, as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil e tudo que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, conforme a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Pega essa revelação. Você é da espécie de Deus. Irmãos, antes de Deus formar o homem, Ele criou o homem. Você não está entendendo? A terra existia, e os animais e os seres vivos brotaram a partir da terra. Mas quando Deus foi formar o homem, Ele não formou o homem da terra, Ele criou o homem dentro dele mesmo. Deus foi para dentro dele e conversou com ele mesmo e disse: vamos fazer o homem igual a gente, semelhante a gente. E nós vamos plantar ele na terra, e ele vai governar a terra. Então pega essa revelação. Uma coisa é Deus criar o homem, outra coisa foi Deus formar o homem. Nós fomos criados dentro de Deus, nós somos parte de Deus, nós saímos de dentro de Deus. E quando Deus criou, irmãos, tem tanta revelação aqui, que se eu for entrar nisso daqui, nós vamos ficar aqui até amanhecer. Mas eu quero que você entenda, que você não é desse mundo. O ser humano, a humanidade, ela foi criada dentro de Deus. E pega mais essa revelação. Não vou falar essa não. Vou deixar para a escola bíblica. Amém? Então, abra lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios, se puder projetar aqui, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos elegeu quem? Aonde? Nele. Ele nos criou nele primeiro. Então antes do homem nascer nesse planeta, ele já existia dentro de Deus. Deus nos criou dentro dele mesmo. Você é parte de Deus. O homem, antes de nascer nesse mundo, nós nascemos dentro de Deus. Então nós somos da espécie de Deus, do tipo de Deus. Eu acho que você não está entendendo. Agora eu quero que você vá lá em Gênesis 2, no versículo 7. Em Gênesis 2, 7, aconteceu então uma outra coisa. O que está escrito em Gênesis 2, 7? Projeta aí para mim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Opa! O homem foi criado duas vezes. Pega essa revelação, irmãos. Deus primeiro criou o homem dentro dele. E depois, Deus formou o homem do pó da terra. E o que diz o texto? Soprou nas suas narinas. O que Deus fez? Ele tirou você de dentro dele e formou um bonequinho da terra e soprou você para dentro daquele bonequinho. E o homem se tornou uma alma vivente. Quem está acompanhando comigo? Então nós primeiro fomos criados e depois nós fomos formados. Eu vou te falar uma coisa aqui que parece
Talvez vai parecer uma heresia o que eu vou te falar. Quem gosta de Bíblia aqui vai falar assim, pastor Anderson, essa aí foi forte, hein? Você tem 2 corpos. Você não tem só um corpo. Eu sei que algumas pessoas falam, eu já desconfiava, pastor. Eu estava achando isso mesmo. Quando Deus formou o homem do pó da terra, você ganhou um corpo físico para se relacionar com o mundo físico. Mas antes de te formar, Ele criou você dentro dele, com um corpo espiritual, para você se relacionar com Ele. Eu vou repetir, você possui 2 corpos. Um é o seu corpo natural, o corpo de carne e osso, essa matéria que é pó da terra, e que quando morrer vai voltar para lá. Mas o espírito vai voltar para Deus que o deu. Então você tem um corpo físico, mas você também tem um corpo espiritual. E aí, esse corpo físico é para você se relacionar com o mundo da matéria, o mundo natural. Mas o seu corpo espiritual é para você se relacionar com Deus. Então você não é bem assim. É mais ou menos assim, mas não é bem assim. Tipo, nós somos um espírito, né? Possuímos uma alma e habitamos num corpo. É mais ou menos assim. Se a gente pudesse ser mais preciso, nós somos uma alma que possui 2 corpos. Agora você vai começar a entender por que acontecem coisas espirituais. Por que acontecem manifestações sobrenaturais de Deus? Por que o pastor ouve? Por que o pastor sente? Como que ele consegue saber de coisas que ele não sabe? É porque, irmãos, eu estou usando o meu corpo espiritual e não o meu corpo físico. E se você quer relacionar-se com Deus, ser usado por Deus, você precisa aprender a usar o seu corpo espiritual. O corpo espiritual que Deus já te deu, dentro dele, quando te criou. Você foi criado com um corpo espiritual, e depois foi formado com um corpo físico para habitar nessa terra. E qual foi o alvo de Deus? Que nós governássemos. Amém? Posso ouvir um aleluia? Então, queridos, olha que interessante. Se a Bíblia diz que eu e você temos um corpo espiritual, quer ver? Abra lá em 1 Coríntios, capítulo, eu estou adiantando aqui por causa do horário. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. O que está escrito aí? Semeia-se corpo natural e ressuscitará o quê? Um corpo espiritual. Há corpo natural, mas também existe o corpo espiritual. Estava na nossa cara. A gente nunca viu. Será, pastor, que é isso mesmo? Abra lá em Efésios capítulo 3, versículo 16. Projeta aqui. Efésios 3,16. O texto diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder no seu espírito, na onde? No homem interior. Então existe o corpo natural, mas existe o corpo espiritual. E onde é que o Paráclitos habita? Onde é que o Espírito Santo mora? No corpo espiritual, que é o nosso espírito. E esse espírito se relaciona com Deus e tem a função e o poder e a capacidade de se comunicar com Deus, coisa que o nosso corpo natural não tem. Pastor, por que o senhor está ensinando isso para a gente? Porque você precisa exercitar o seu corpo espiritual.
Você precisa, como um cristão, fortalecer, como disse o texto, conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito Santo, na onde? No seu homem interior. Se você não aprender a fortalecer o seu espírito, você não vai viver aquilo que Deus tem. Você vai estar neste mundo, mesmo sendo alguém diferente de tudo que existe nesse mundo. Porque eu e você sabemos que a humanidade, nascida de Adão, morre por causa do pecado de Adão. Mas nós que somos nascidos de novo no Espírito, no homem interior, nós somos nascidos do último Adão, que é um Espírito vivificante. Então agora, o Espírito Santo mora dentro de nós. Eu e você estamos sendo chamados por Ele, para andar com Ele todos os dias, para nos relacionarmos com Ele, para tocarmos a glória de Deus todos os dias, para sermos fortalecidos no Espírito Santo, no nosso homem interior. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então olha para o irmão do seu lado e fala assim: você precisa exercitar o seu homem interior. Pastor, então, quer dizer que existe um homem interior? O ser humano, ele é uma alma que possui dois corpos, um homem físico e um homem espiritual. Então eu preciso exercitar o meu homem interior. Como que eu faço isso, pastor? Você faz isso orando, você faz isso jejuando, você faz isso meditando na palavra, você faz isso falando em línguas. Às vezes vocês não entendem por que eu fico aqui falando em línguas. O caminho mais rápido para você se conectar e fortalecer o seu homem interior é você começar a falar em línguas. Eu desafio você a orar 10 minutos em línguas todo dia. Depois você me fala se algo não vai mudar na sua vida. O problema hoje é que nós estamos vendo cristãos raquíticos no homem interior. Se dedicam sempre, estão sempre focados no corpo. Ai, deixa eu ver se minha barba está boa. Deixa eu ver se meu cabelo ficou bom. Ai, eu preciso emagrecer. Ah, fiquei sabendo da dieta do cão. Do cão. É do cão, sei lá. Fazer a dieta não sei o que lá. Ah, mas eu descobri que não pode tomar leite, porque vai dar isso, vai dar aquilo. E a gente gasta tanto tempo cuidando desse corpo exterior, mas nós nos esquecemos de cuidar do nosso homem interior. O Espírito Santo está te chamando para uma dieta no seu homem interior, para você começar a ser fortalecido no Espírito, no homem interior. Posso ouvir um aleluia aí? Quantos querem ser usados por Deus? Enquanto você focar no exterior, você nunca vai ser usado por Deus como deveria. Você precisa fazer a dieta do Espírito. Eu disse para vocês, eu venho aqui durante a semana e eu fico. Fico aqui andando. Daqui a pouco parece que eu entro em uma outra dimensão. Daqui a pouco já não é mais a minha mente. Bom, começa que quando você ora em língua, diz a Bíblia, a sua mente não entende, ela fica infrutífera, mas o seu espírito ora bem. Quem que está orando? O seu homem interior. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, nós precisamos exercitar o nosso homem interior, para que o Espírito Santo possa nos usar, para que Ele possa nos dar a capacidade sobrenatural de viver aquilo que Deus tem. Posso ouvir um glória a Deus aí? E agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. O nosso corpo físico, ele tem 5 sentidos. Quais são? Visão, olfato, paladar, tato e audição. 5 sentidos. São por esses sentidos que nós nos relacionamos no mundo. Amém? Agora pega isso que eu vou te falar. O seu homem interior também tem sentidos. O nosso homem interior também tem sentidos.
Eu lembro daquele texto que eu sou fascinado por esse texto. É um texto assim que explica muito bem isso. Lembra quando Elias estava cercado por um monte de exércitos inimigos? E o servo dele estava do lado dele. E ele começou a ficar desesperado. E ele falou: ai meu Deus, nós vamos morrer. Meu Senhor, estamos cercados. E Elias estava em perfeita paz. Elias não, era Eliseu, né? Estava em perfeita paz. Calmo, tranquilo. E ele olhou para o discípulo dele, né, o servo dele, e falou assim: por que você está com medo? Você não está vendo que em maior número são os que estão conosco do que os que estão com eles? O que ele fez? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. E quando os olhos deles abriram, o que ele viu? Anjos e carruagens de fogo acima do exército inimigo. Ou seja, Eliseu não estava correndo perigo. Quem estava correndo perigo eram aqueles soldados. Você entende, querido? Agora a grande pergunta é: aquele servo era cego? E por que ele pediu para abrir os olhos do cego? Ele pediu para abrir os olhos do homem interior, do espírito. Você entende porque às vezes a gente olha para alguém e fala: eu estou vendo isso, 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 isso? Quando você exercita o seu espírito tem olhos espirituais, como o seu corpo tem olhos carnais. O que Deus fez foi abrir os olhos espirituais, para que ele pudesse ver o mundo do espírito, para que ele pudesse ver aquilo que ninguém via, aquilo que ninguém sabia. Então deixa eu te dizer, se você quer ser usado por Deus a partir de hoje, exercite o seu homem interior, com oração, com jejum, com palavra, falando em línguas, salmodiando, cantando, adorando ao Senhor. Exercite o seu homem interior, para que ele fique forte, para que ele ganhe comunhão com o Espírito Santo. E agora você vai começar a ver o que ninguém vê. Por que você acha que muitas vezes nós estamos aqui no culto, o poder de Deus está descendo aqui, tem pessoas que não estão sentindo nada? Porque o que está acontecendo aqui é espiritual. Você só vai conseguir discernir isso espiritualmente, somente com o seu homem interior. Faz o exercício. Quando você estiver aqui, que você vê que você não está entendendo nada, você fala assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais, mostra para mim, eu quero entender, eu quero receber o que o Senhor está entregando aqui. Por isso que muita gente, a vida dela nunca vai mudar, irmãos. Entra ano, ele vai ser um crente natural. Porque o máximo que ele consegue enxergar aqui são as luzes da igreja. O máximo que ele consegue enxergar é a roupa do pastor. O louvor tocando, o irmãozinho que abriu a porta lá. O máximo que ele consegue enxergar são coisas naturais. Está na hora de você começar a usar o seu homem interior. Ô irmãos, esse lugar aqui está cheio da glória de Deus. Há uma presença de Deus aqui. Há um mover de Deus aqui. Muitas pessoas que entram por aquela porta nos visitando, chegam aqui e falam assim para mim: pastor, eu senti algo tão diferente na igreja. Eu nunca senti isso, que presença, que coisa poderosa. Sabe o que é isso? Há uma atmosfera de Deus aqui. Mas você precisa usar esse sentido do seu homem interior. Porque o seu corpo natural, só se o ambiente de glória se manifestar que ele vai sentir. Por isso que quando a gente ora pela pessoa, ela cai. Porque manifesta a glória de Deus. O corpo sente. Fora isso, não sente. Então você não vai ver, não vai entender, não vai ouvir, não vai perceber nada. A não ser que você edifique o seu homem interior. Eu quero encorajar você durante essa semana, orar em línguas a semana inteira. Você vai consagrar um jejum essa semana. Você vai orar, você vai se meditar na palavra. Você vai colocar um louvor na sua casa. Você vai ficar na sua casa adorando ao Senhor. E você vai falar: Espírito Santo, me fortalece com o poder no meu espírito, no homem interior. Fortalece o meu espírito no homem interior. Fortalece o meu espírito no homem interior. Vem sobre a minha vida. E você vai começar a orar em línguas. E você vai se tornar uma pessoa sensível ao mundo espiritual. O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. Quantos querem começar a ver o mundo espiritual? Deus vai começar a te dar visão. Oh, aleluia. Quantos querem ter ouvidos espirituais?
Quantos querem sentir, ter os sentidos espirituais, o tato, o sentir do Espírito? Você precisa fortalecer o seu homem interior. Por isso que a gente pega tanto no pé dos irmãos: vem para o culto, vem para a oração, vamos orar, irmão, precisamos orar. Ai, pastor, fica pegando no nosso pé, para que você não se torne raquítico espiritualmente. Aí qualquer coisinha já está confuso, já está desanimado, já está querendo parar, querendo desistir. Vem uma lutinha, vem uma tribulaçãozinha. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo, edificado no homem interior, ele sabe que a leve e momentânea tribulação é só para aumentar o peso de glória. É só para que o peso da glória de Deus aumente. Você tem discernimento. Você vê o mundo espiritual, você ouve. Mas o que mais nós temos visto hoje são cristãos cegos espiritualmente. Não enxergam. Não percebem. Não ouvem. Estão surdos. Deus vai tirar toda a surdez espiritual a partir de hoje da Comag São Paulo, em nome de Jesus. Deus vai tirar toda a cegueira da tua vida, em nome de Jesus. Porque o seu corpo espiritual, ele foi edificado pelo Senhor na morte e ressurreição do Senhor, para que você possa viver um relacionamento íntimo com o Senhor, para que você possa ter vitória. Vão ter relacionamentos que você vai querer entrar, mas aí você vai ouvir Deus: sai disso daí que é engano. E você, você vai comprar um carro. Na hora que você bater os olhos no carro, o Senhor vai te dar uma visão, e você vai falar: opa, não é esse carro não. E alguém: mas por quê? Era esse que você queria. Não, não é esse. Mas por quê? Não é esse, eu sei. Deus vai te dar discernimento. Você que trabalha por conta, o Senhor vai mostrar com quem cliente você deve fechar e com qual que você não deve fechar. Quem que tem que entrar na sua empresa e quem que não tem que entrar na sua empresa. Deus vai te dar discernimento. Já pensou o que seria a vida de um cristão que realmente usasse o seu espírito para tudo? Como seria a sua vida? Irmãos, inúmeras vezes eu tive que tomar decisões na minha vida. E eu fui orar, e eu não sabia, não tinha a mínima noção do que eu tinha que fazer. E aí daqui a pouco, em um momento, veio para mim a voz do Senhor no meu homem interior, e eu entendi o que eu tinha que fazer. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não andar edificado no seu homem interior, você não vai entender nem as direções que Deus dá para o seu pastor. Você vai achar assim: nossa, o pastor está maluco, o pastor está doido, por que ele quer fazer isso? Presta bastante atenção. O dia que eu não for mais doido, então alguma coisa está errada. Porque as coisas de Deus são loucuras. E quando você está edificado no homem interior, você ouve, você vê, você sente, você percebe. Irmãos, eu já senti presença de demônio na vida de pessoas, só de chegar perto dela e sentir o cheiro do demônio. Quem já teve alguma experiência de sentir um cheiro, um odor espiritual? Não é gente que não tomou banho não, irmão. Estou falando cheiro espiritual mesmo. Quem aqui já teve essa experiência? Eu já tive experiência de expulsar demônio e o lugar ficar fedendo. E eu senti o odor. Não é com esse nariz, é com o espiritual que a gente sente. Porque o nosso homem interior também sente cheiro. O nosso homem interior também discerne. O nosso homem interior também entende. Certa vez Jesus estava pregando num lugar, e os religiosos estavam perto dele. E o que a Bíblia diz? Que Jesus discerniu o que estava no coração deles. Como que Jesus podia saber o que estava no coração deles? Discernimento do Espírito.
Deus vai te dar discernimento de coisas que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém entende. Você vai discernir isso no seu espírito, no seu homem interior. Paulo dizia o seguinte, olha a revelação que Paulo tinha. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova todos os dias na presença de Deus. O que Paulo estava querendo dizer? Irmão, nosso corpo está envelhecendo. Esse corpo aqui está ficando mais velho. Se você olhar uma foto sua de 10 anos atrás, você vai ficar assim, nossa, o tempo está passando. Eu mudei bastante. Alguns estão mais gordinhos, outros estão mais magrinhos. Alguns não tinham cabelo branco, né, pastor Carlos? Nem barba branca. Eu não posso falar muito, né? O nosso corpo está envelhecendo, só que o nosso espírito não envelhece, ele não está envelhecendo, ele está se renovando todos os dias. O seu homem interior, quando você exercita ele, ele vai se renovando a cada dia. Portanto, você vai ficando mais forte espiritualmente, mais maduro, você vai tendo mais revelação de Deus. Às vezes você não entende, por que o pastor entende essas coisas? Porque uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, como que o senhor consegue pregar tudo que o senhor prega? Irmãos, o Espírito Santo de Deus mora no nosso espírito. Ele nos ensina o que Jesus ensinou, e Ele nos faz lembrar de coisas maiores ainda. Ele nos faz entender coisas mais profundas. Então pega o que eu estou te falando aqui, Deus vai usar você poderosamente como um homem, uma mulher espiritual. Você vai ter visões, você vai ter revelações, o Senhor vai trazer para você entendimentos. Eu vou fazer uma escola profética aqui na igreja. E eu gostaria muito que você participasse. Porque eu vou aprofundar muito nesse tema. Porque eu vejo que as pessoas, elas não conseguem entender as coisas espirituais. Elas não conseguem discernir as coisas espirituais. Por mais que a gente fale. Às vezes eu vejo assim, irmão, você está bem? A pessoa fala, eu estou meio desanimado. Aí eu falo, tá, e aí? Se anima. Aí a pessoa, ai pastor, quem dera fosse fácil. Mas é. Você está ligado com a sua tomada nas fontes de águas vivas celestiais. O Deus que habita em você é fogo consumidor. E você está frio. O que está acontecendo? Você não está exercitando o seu homem interior. Simples. Comece a orar. Comece a orar em línguas. Ai pastor, mas eu não consigo nem orar. Não. Lembra do meu amigo consolador? Lembra do meu amigo que está conosco, cuidando de nós nos dias mais difíceis? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dentro de você. Você não está desconectado da tomada, você está conectado aos bilhões de volts celestiais de Deus. Nós temos a presença de Deus dentro de nós. Se você está cansado, desanimado ou frio, é porque você não está praticando a palavra, é porque você não está orando, é porque você não está jejuando, é porque você não está falando em línguas. Basta você voltar a fazer isso, que você volta a ficar queimando novamente. E é por isso que nós nos reunimos aqui todo domingo, para despertar você para essas verdades, para fazer você tirar os olhos do homem exterior, e começar a olhar mais para o homem interior, para que você comece agora a exercitar aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz. Ele abriu um novo e vivo caminho, Ele nos fez nascer de novo. Agora você é como Jesus na terra. Tudo que Deus for fazer. Irmãos, não sei se eu falo sobre isso, deixa eu ver, porque já está bem tarde. Vou falar só uma parte. Efésios 5,18. O texto diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual que é a ordem de Deus? Se encha do Espírito.
A ordem não é Deus me encha do Espírito, porque Ele já te encheu, Ele já está aí. Agora a ordem de Deus é, encha-se a si mesmo do Espírito. É o que está no texto, olha lá. Não vos embriagueis com vinho. Não é você que bebe o vinho? Então é você que se enche também. Mas do vinho novo, o Espírito Santo. Olha lá. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos, enchei vós, enchei a si mesmo. Se encham do Espírito Santo. Agora a pergunta é, pastor, como que eu posso fortalecer o meu espírito, me enchendo do Espírito Santo? Avança. Enchei-vos como? Dá a receita aqui. Você se enche, você fica cheio do Espírito Santo quando você fala salmos, salmodiando, falando entre vocês com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Começa a declarar a palavra, começa a cantar a palavra, começa a cantar cânticos espirituais. Às vezes eu estou aqui, eu começo, o Senhor é bom, oh, o Senhor é bom e não há outro, ninguém há como o Senhor, ninguém é como tu, Senhor, Deus dos montes, Deus dos vales, tremendo e poderoso é o Senhor, que nos perdoa de todos os nossos pecados, que nos purifica de toda injustiça, que anda conosco. Ah, meu amigo Espírito Santo, quem é como tu, Deus conosco, eu te amo, irmãos, faz isso, daqui a pouco já entra uma língua estranha, daqui a pouco você já quer pôr um louvor, daqui a pouco você já está lendo a Bíblia, você vai se enchendo do Espírito Santo, falando entre vós, com hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então se você está frio, é por culpa sua. Se você está fraco, é por culpa sua. Porque você não faz o que você tem que fazer. Porque se você fizer, você vai queimar. Ah, você vai fluir. O Senhor vai te dar sensibilidade de visão. O Senhor vai te dar audição espiritual. O Senhor vai te dar sensibilidade. Irmãos, às vezes eu estou aqui, vocês já devem ter visto. Às vezes eu começo a sentir uma dor em algum lugar do meu corpo. E aí eu percebo que aquilo não é físico. É o meu homem interior que está recebendo uma revelação do Espírito Santo. Aí eu começo aqui a falar com o Espírito Santo, sem você perceber, no meu espírito. Senhor, por que eu estou sentindo isso? O que é isso? Aí o Senhor já fala, tem alguém sendo curado. Eu já falei aqui algumas vezes. Tem uma pessoa aqui que você está sentindo uma dor aqui, ó. Você está sentindo isso aqui na coluna. Eu acho que eu falei aqui um dia desse, nas costas. Sexta, né? É um discernimento do Espírito no homem interior. Se você não ora, você não jejua, você não fala em língua, você não se edifica, você não consegue perceber. Você não fica sensível, você não fica forte no seu espírito. Deus quer te dar um espírito forte, fortalecido pelo Espírito Santo, para ter revelação. Você vai sentir coisas. Você vai, de repente começa a vir na sua cabeça algumas ideias e você não sabe de onde vem aquilo. Começa a falar, Espírito Santo, por que eu estou pensando o que eu estou pensando? E o Espírito Santo vai começar a falar com você e mostrar que Ele está te usando, está mostrando para você, no seu homem interior, para você não ficar confundido. Você vai chegar perto de pessoas, as pessoas vão falar as coisas para você, e você vai falar, aham, pô, que legal. E aí o Espírito Santo no seu espírito, tudo mentira. Tudo mentira. Não acredita em nenhuma palavra. E aí a pessoa não sabe porque ela não consegue enganar você. É porque você está edificado no Espírito. Porque você anda com o Espírito Santo e Ele fala com você no seu homem interior. Eu profetizo que nessa noite Deus vai levantar homens e mulheres fortalecidos no homem interior. Homens e mulheres que vão fluir no profético, que vão ver da parte de Deus, vão ouvir da parte de Deus, vão sentir da parte de Deus, vão se movimentar, vão andar no Espírito, vão ser usados pelo Senhor de maneira profética e sobrenatural. Deus não vai deixar as mães dessa igreja desenganadas.
Deus vai mostrar para você coisas dos seus filhos. Amém? Às vezes você fala, ai, como eu queria saber. Ah, o Espírito Santo vai te mostrar. Ele não vai deixar você confundida, porque você é autoridade sobre ele. E como nós somos autoridade, tem filho que fala, mas Deus não é, como que fala? Dedo duro, já viu? Deus não vai falar, ele não é dedo duro. Deus não coabita com coisa errada. Se tiver errado, ele vai contar para a autoridade espiritual. Amém? Deus não vai deixar você enganada, irmã, nada com o seu marido. Amém? Quando seu marido estiver na carne dele lá, querendo aprontar, você vai falar, nossa amor, eu tive um sonho. Sonho estranho. Olha só, vou só te contar, tá? Só para você entender. Aí na hora que você começar a contar para o vaso vai falar, sério? Nossa! Glória a Deus, ainda bem que Deus mostrou, né? Talvez é Deus querendo me livrar, né? Vai que era uma armadilha que eu ia cair, né? Nossa, aleluia! Aí o cara fala assim, nossa, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Irmãs. Mas Deus também vai falar com o seu marido, viu? Você acha que Deus não fala com os profetas, não? Fala, amor, você vai sair? Vou, deixa o cartão. Hã? Por quê? Não, deixa aqui. Você vai passar em algum lugar para comprar alguma coisa? Eu não. Então por que você quer levar o cartão? Deixa ele aqui. Aí ela vai pensar, nossa, meu marido é profeta, hein? Rapaz, Deus vai mostrar para você coisas, para você não ficar enganada, irmã. Para você não ficar enganado, irmão. Deus vai te mostrar acerca da vida de pessoas que Ele quer salvar, que Ele quer libertar, que Ele quer curar, que Ele quer alcançar por meio do amor dEle. Ele vai enviar você lá, e o Espírito Santo no seu homem interior vai fluir com discernimento espiritual. No curso que eu vou dar aqui de profetas, eu vou explicar as formas que Deus mostra, o que é uma visão, o que é uma imagem, o que é um ambiente profético, o que é uma unção de profeta, o que é o dom de profecia, que são coisas distintas. Você percebe que você não profetiza sobre ninguém, mas aí você veio aqui nessa noite, no ambiente profético, você começou a ver coisa, você falou, nossa, que estranho, senti de lá orar por fulano, sei lá, eu tinha uma sensação que aquele irmão está passando um problema, que estranho, por que eu estou vendo? Por que eu estou ouvindo? Porque você está num ambiente profético, você está debaixo de uma atmosfera onde Deus ativa isso. Quando você sai daqui e vai para a sua casa, acabou, você não profetiza mais, porque você saiu da atmosfera. O único jeito que tem de você fluir nesse ambiente profético é você orando, jejuando, falando em línguas e criando um fortalecimento no seu homem interior. Aí você vai gerar uma atmosfera profética. Vamos aprender isso mais na escola de profetas que nós vamos fazer aqui. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. O que você precisa entender é que tudo que aconteceu aqui antes é fruto da manifestação do Espírito Santo através da unção que está sobre o pastor. E Deus pode fazer isso através de você. Você aceitou Jesus, você tem um espírito recriado. Quando o homem ouviu a serpente, está vendo como que o Espírito Santo é? Eu ia falar uma coisa, o Espírito Santo já falou, não, você tem que falar isso. Aleluia. Amém, Espírito Santo. Por isso que eu amo o Espírito Santo. Ou, sei lá. A gente faz assim, né? Mas é que ele está dentro da gente. Olha só, queridos. Cuidado com o que você fala. Tem muita gente aqui que coisas que você fala está vindo do seu espírito, não da sua boca. E você está criando o cenário que você está vivendo na sua vida. Quando Deus criou o mundo, Ele disse, haja. E tudo começou a existir a partir daí. Quando você fala, usando a sua autoridade espiritual como crente, você está criando a realidade do que você está falando. Então cuidado quando você fala, meu filho não presta, na minha vida nada dá certo, ah, ninguém gosta de mim. Você vai ver, eu ligo para todo mundo, mas ninguém liga para mim.
Às vezes tem pessoas do lado de lá que estavam pensando, eu acho que eu vou ligar para o fulano. Naquele instante, você fez a pessoa desistir de ligar para você. Porque você criou esse cenário. Lembre-se, o mundo espiritual foi criado primeiro, depois o físico. Então ele é autoridade sobre o mundo físico. Você cria com as suas palavras. Quer essa revelação? O louvor pode subir, pode. A gente faz o último para encerrar. Presta atenção nessa revelação que eu vou te dar aqui. Que o Espírito Santo mandou eu falar isso. Crie o que você quer viver. Não importa o que você sente, nem o que você está vendo. Crie o que você quer viver falando. Declare a palavra do Senhor. Eu sou um filho amado. Eu não sou uma pessoa carente. Eu sou feliz e sou abençoado, sou abençoada. Eu sou forte, por quê? Porque o Senhor é a minha força. Eu sou feliz porque a alegria do Senhor está no meu coração. Mesmo que o choro dure uma noite, a alegria sempre virá ao amanhecer na minha vida, em nome de Jesus. Você vai perceber surpresas acontecendo na sua vida, e você fala, nossa, e não é que o pastor está certo mesmo? Então qual que é o nosso jejum? É que às vezes nós estamos debaixo de um ataque espiritual, e a gente fica tão acreditando naquela realidade maligna, que o diabo planta na nossa mente, que a gente fica repetindo, meu casamento não vai dar certo, meu casamento é uma merda, desculpe a palavra, eu vou largar desse homem que ele é um insuportável, essa mulher é terrível, minha vida está demais, eu não quero, e você não percebe que o diabo está influenciando você naquilo, usando os seus sentidos naturais. Agora quando você se volta para o teu espírito, você acha que você vai ouvir isso do Espírito Santo? Você acha mesmo que o Espírito Santo vai falar isso para você? Não tem mais jeito, acabou, desiste? Não. O Espírito Santo vai falar para você, anda-se mais uma milha, anda mais uma milha, creia, quem semeia chorando voltará com seus molhos, vai, anda mais, vai além, creia, acredite, eu sou contigo, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar esse cenário, e aí as coisas vão começar a mudar. Tudo que sai da sua boca é espírito. Deus, a única pessoa, o único ser vivo desse planeta que fala é o ser humano. Sabe por quê? Porque foi o único que Deus soprou espírito. Então você só fala porque você tem um espírito. Você só fala porque você tem um espírito. Os animais não conversam entre si. Os animais não falam. E toda vez na Bíblia que um animal falou é porque tinha um demônio dentro dele, um espírito. Ou então, a jumentinha lá de Balaão, né? Que foi o espírito do Senhor que veio ali. Onde tem espírito tem fala. Se não tem espírito não tem fala. Os animais não falam, eles não têm espírito. Por que Deus deu autoridade só para o homem falar? Para mais nenhum outro ser vivo? Porque Deus nos deu autoridade para governar. Façamos o homem à nossa imagem. O homem nasceu dentro de Deus. Agora vamos criar ele na terra. E ele vai dominar sobre a terra. Sobre o céu, sobre o mar, sobre a terra seca, sobre todos os animais. Por que os animais não falam? Porque eles não têm autoridade para governar. Então governe a sua vida. Deixa Deus governar a sua vida através do seu homem interior. Profetize, libere espírito. Quando os homens no Antigo Testamento quiseram se rebelar contra Deus, o que Deus fez? Ele virou uma chave no mundo espiritual. Ninguém mais se entendia. A Torre de Babel. Ninguém mais conseguia se entender. Por isso que existem tantas línguas no mundo hoje. Porque Deus fez isso. Ele virou uma chavezinha assim, tic, lá no mundo espiritual, ninguém se compreende mais. Mas em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, ouviu-se um som, encheu o lugar onde eles estavam, e eles começaram a falar nas línguas que o Senhor concedia que eles falassem. Onde tem espírito tem fala. Então você é um ser espiritual, profetize em autoridade, em comunhão com o Espírito Santo, olha para o cenário e fala, Senhor, esse cenário não deveria estar assim, né? Como ele deveria estar? E na hora que ele te falar, você começa a profetizar, assim diz o Senhor,
Isso vai mudar. Você vai começar a ter visão. Você vai começar a entender o que você tem que fazer, o que você vai ter que tirar da sua vida, o que você tem que colocar na sua vida, o que você vai ter que parar de fazer, o que você vai ter que começar a fazer, porque agora você vai começar a criar, porque Deus te deu autoridade para isso. Irmãos, se você entender isso, nenhum Jordão vai paralisar você esse ano. Se você entender isso, nada vai impedir você de avançar esse ano. Então eu quero que você feche os seus olhos e você se volte para o seu homem interior agora. Quando você olha para o seu espírito, você consegue ver ele? Alguns aqui talvez você vai ver o seu espírito apagado. Outros aqui também vai ver o seu espírito fraquinho, meio raquítico, precisando ser fortalecido. Nós vamos cantar esse louvor. Enquanto o louvor toca, você vai orar aí, falando: Senhor, fortalece-me no meu homem interior. Fortalece-me no meu homem interior. Comece a orar aí. Espírito Santo, fortalece no nosso homem interior. Comece a orar em línguas, se você ora em línguas. Talvez não faça nenhum sentido para você, mas quando você ora em línguas, canta